Às 4h16, um contratorpedeiro à frente do comboio dispara possivelmente seu último tiro de longo alcance. O míssil parte da bateria dianteira em uma coluna de chama branca. A célula de lançamento se apaga e, em combate, ninguém aplaude porque o radar ainda mostra mais alvos se aproximando. Esse é o pesadelo que as pessoas seguem interpretando errado. Um contratorpedeiro dos Estados Unidos não se torna inútil no segundo em que o último grande míssil interceptor deixa o navio, mas ele realmente se torna algo muito diferente. O anel externo diminui. O capitão para de pensar como um duelista e começa a pensar como um cirurgião fazendo triagem. O navio que estava protegendo todo um setor pode agora estar lutando para preservar uma rota, um comboio, uma aproximação de porta-aviões, uma imagem de radar, mais uma hora. E isso não é mais um problema abstrato de jogo de guerra. O Mar Vermelho já demonstrou como estoques de munição se esgotam rápido quando drones baratos e ataques mistos exigem disparos reais. O Military.com informou que navios de guerra dos Estados Unidos usaram centenas de mísseis e mais centenas de projéteis de 5 polegadas durante meses de combate. Civis não percebem que um contratorpedeiro pode ser pressionado sem ser afundado. Ele pode ser encurralado pela aritmética, e se as células de lançamento realmente começarem a se esvaziar? O que acontece se um Burke esvaziar a parte do seu estoque de munição que o torna o escudo de longo alcance da frota? Nesse caso, a missão muda. A formação muda. O problema do inimigo muda. A guerra fica brutalmente técnica e isso acontece muito rápido. A primeira coisa a entender é que dizer que um contratorpedeiro fica sem mísseis é uma linguagem imprecisa. Um Burke não carrega apenas um monte genérico de munição naval. Ele leva um estoque de munições definido pela missão. Um Arleigh Burke Flight 2A tem aproximadamente 155 metros de comprimento, mais de 20 metros de largura. É construído em torno do sistema de combate Aegis e normalmente carrega 96 células de lançamento vertical MK-41. Essas células não carregam o mesmo tipo de armamento, algumas possuem mísseis SM-2 ou SM-6 para defesa aérea e antimísseis. Algumas podem ter ESSMs com 4 mísseis por célula. Algumas podem ter Tomahawks para ataques, outras VL ASROC contra submarinos ou serem destinadas à defesa contra mísseis balísticos conforme a missão. Então, quando dizemos que o destroyer ficou sem capacidade defensiva, normalmente queremos dizer isso. Ele não possui mísseis defensivos suficientes para lidar com o ataque à sua frente. Esse é o limite real, não a falta total de armamento. Zero margem de conforto. Sem vontade de seguir como goleiro de alto nível para toda a formação. E é isso que um inimigo como o Irã ou China deseja. Não foi só um acerto, foi um esgotamento do estoque de munições. Um esgotamento do estoque de munições significa que o inimigo força o navio a gastar suas munições mais importantes mais rápido do que a campanha consegue repô-las. Ele quer sobrecarregar o radar com drones, mísseis de cruzeiro, iscas ou perfis mistos suficientes para que toda decisão defensiva adequada se torne uma troca ruim a longo prazo. Ele busca respostas milionárias a uma pressão de baixo custo. Ele quer a tripulação exausta, a doutrina reduzida e o comandante em dúvida se o próximo alvo é a ponta da lança ou só uma isca. Por isso, a guerra naval moderna não depende só da quantidade de mísseis disparados, mas de quantos tiros úteis um navio pode dar após 4 dias. O Mar Vermelho deixou isso claro publicamente. O site Military.com informou que as forças navais gastaram 220 mísseis e projéteis de 165 polegadas em 380 confrontos, enquanto se adaptavam em tempo real à pressão constante de drones e mísseis. O comandante do USS Kearney descreveu algumas janelas de engajamento antinávio como tendo apenas de 9 a 20 segundos do início ao fim. Esse tempo é importante porque desfaz a ilusão de que comandantes sempre podem esperar identificação e disciplina de custos perfeitas. Às vezes eles precisam esperar, pois o navio defendido está em uma pequena janela de decisão e hesitar pode ser fatal. Mas um Burke não é só um mero lançador de mísseis, isso também conta. É um combatente de superfície multimissão construído para enfrentar ameaças aéreas, de superfície e submarinas ao mesmo tempo. Ele pode transportar 2 helicópteros NH-60R na versão Flight 2A. Ela tem um canhão MK-45 de 5 polegadas. Ela possui equipamentos de guerra eletrônica, tem iscas, tem defesa de ponto, conta com uma tripulação geralmente superior a 300 marinheiros. Ela consegue detectar, classificar, interferir, manobrar e sobreviver quando a matemática clara das contagens do VLS se complica.
Ficar com pouca munição é perigoso, mas não fatal. O perigo real é operacional. Quando o estoque de mísseis de defesa aérea de longo alcance do navio começa a rarear, todas as tarefas ficam mais difíceis. Ao escoltar petroleiros no Estreito de Hormuz, o comboio atrás se sente bem mais exposto. Se estiver protegendo um porta-aviões, o comandante do grupo de ataque precisa reposicionar os navios de combate e reconstruir a geometria defensiva. Ao proteger um ponto estratégico no Estreito de Luzon ou a leste de Taiwan, o inimigo pode ter alcançado seu objetivo. Ele não afundou o destroyer, mas reduziu sua capacidade de ter a próxima onda de ataque. E essa é a verdade mais cruel. Historicamente, o navio não conseguia reabastecer suas células Mk-41 no mar como faz com combustível ou paletes. Essa limitação afetava qualquer discussão sobre capacidade de sustentar o uso de mísseis. O reabastecimento no mar mantém o navio com combustível e suprimentos. Normalmente, ele não recarrega uma bateria VLS esgotada em combate no mar. Durante anos, isso significava que um destroyer que gastasse demais seu estoque de mísseis precisava pensar em recuar, se proteger e rearmar ou passar a responsabilidade para outra plataforma de tiro. Esse é o desafio. O inimigo tenta transformar um dos navios de guerra mais avançados da Terra em um que percebe a ameaça, mas não consegue resolvê-la com facilidade à distância. Se ele for bem sucedido, o destroyer não desaparece, ele perde capacidade. E toda a luta se torna uma disputa para saber se essa perda de capacidade é temporário e administrável, ou catastrófico e contagioso. Fase 1. A nave economiza antes que percebam os problemas. Tripulações treinadas não esperam chegar à última célula para entrar em pânico. Eles começam a mudar o comportamento mais cedo. Esse é o primeiro ponto importante que a maioria das pessoas não percebe. O esgotamento do estoque de mísseis não é uma virada cinematográfica em que o visor passa do verde ao vermelho em um único segundo dramático. É um problema tático gradual. Comandantes analisam taxas de consumo, tamanho do ataque, setor designado e o que os outros navios da força ainda têm a bordo. Eles sabem quais disparos priorizar, quais ameaças podem ser repassadas e quais setores não podem ficar desprotegidos. Antes de ficar sem munição, o destroyer torna-se mais seletivo, reservando interceptadores de longo alcance para alvos mais perigosos, em vez de disparar imediatamente. Ela pode confiar em outro navio Aegis para assumir o engajamento externo em um setor menos ameaçador. Ela pode usar mais helicópteros, canhões, iscas ou cobertura aérea externa quando possível. Se um porta-aviões estiver próximo, caças e Hawkeyes ganham ainda mais importância, ampliando a detecção e a defesa externa. Isso não é fraqueza. Isso é disciplina de campanha. Um destroyer com 96 células parece enorme para o espectador casual. Em uma luta prolongada, não é. Não quando essas células levam armamentos para missões diferentes. Não quando pacotes quádruplos de ESSM, SM-2, SM-6, Tomahawks e armas anti-submarino estão todos competindo por espaço. Não quando o mesmo navio pode defender um comboio à noite, caçar submarino ao amanhecer e guardar mísseis para um segundo ataque após o café da manhã. A primeira reação a pouca munição é doutrinária, não dramática. Endureça os critérios de disparo. Guarde os projéteis importantes. Não se deixe levar a resolver toda ameaça barata com a resposta mais cara da frota. Essa lição aparece em todo o ciclo recente de aprendizado naval. A recente ênfase da Marinha em adaptação rápida, interceptadores mais baratos, camadas de defesa contra drones e nova doutrina de disparo mostra que o gerenciamento de munição agora faz parte da linha de frente da guerra, não só da logística de retaguarda. Fase 2. Quando as células de longo alcance se esgotam, o contratorpedeiro muda de função na formação. Chegou o momento prometido no título. A nave gastou as munições de defesa aérea que era esperado gastar, ou o suficiente para que mantê-la na linha como escudo externo seria imprudente. O que acontece? Primeiro, a formação se reorganiza em torno do problema. Se houver outro contratorpedeiro, cruzador ou navio aliado de defesa aérea junto, a responsabilidade pelo setor muda. O navio com poucos mísseis pode se aproximar mais do ativo protegido, em vez de ficar mais à frente. Um comboio pode fechar mais a formação atrás dos navios que ainda têm maior reserva de mísseis de defesa aérea. Um grupo de ataque de porta-aviões pode reposicionar o contratorpedeiro esgotado como sensor e comando, enquanto outro navio com mais munição ocupa a posição mais arriscada. Por isso a defesa distribuída é tão importante. O Aegis é poderoso não só pela força de um navio, mas porque vários compartilham a qualidade do rastreio, lógica de engajamento e responsabilidade na formação.
Se o contratorpedeiro com poucos mísseis ainda fornece uma boa imagem, continua ajudando a eliminar alvos, mesmo após suas células pararem de atuar. Essa distinção é importante. O inimigo quer que o esvaziamento de um paiol pareça o desabamento de uma parede. A resposta dos Estados Unidos é transformar uma parede em uma rede. Depois, o capitão passa a proteger o que resta com uma seriedade diferente. Talvez ainda haja algumas munições de curto alcance. Algumas células podem guardar armas que não devem ser desperdiçadas em contatos de baixo valor. Esses agora são disparos de contingência, não disparos com margem confortável. O contratorpedeiro esgotado fica mais econômico, não por timidez, mas para preservar sua última linha de defesa com mísseis contra uma ameaça que vazou pela defesa ou contra a unidade de maior valor. Terceiro, o posicionamento do navio integra a defesa. Um navio com paiol reduzido pode ser ideal para bloquear passagens estreitas, proteger navios mercantes ou fornecer cobertura de radar de um ângulo específico. Mesmo com poucos mísseis, um Burke ainda é um combatente de 9.000 toneladas que pode manobrar agressivamente, manter mais de 30 nós e forçar o atacante a resolver um problema geométrico em movimento sob pressão eletrônica. Não, o navio não deixa a guerra quando as células ficam vazias. Ele é realocado dentro da guerra. Fase 3, o contratorpedeiro continua lutando com tudo o que não for um disparo de VLS. Essa é a parte que Hollywood geralmente ignora, e é a parte pela qual os profissionais são obcecados. Um contratorpedeiro com poucos mísseis ainda tem camadas. Talvez não o suficiente para lutar no anel externo, mas ainda perigoso. Comece com guerra eletrônica. A família SLQ-32 do Burke e seus engodos existem porque é mais barato neutralizar o buscador do que destruir o míssil. Chaff, engano, interferência, retornos falsos e iscas ativas externas, como o Nuka, ganham ainda mais importância quando interceptadores avançados ficam escassos. Um drone ou míssil de cruzeiro que segue a assinatura errada, perde confiança no final ou chega fora de ordem já foi parcialmente neutralizado. E então temos o canhão. As pessoas adoram menosprezar o canhão de 5 polegadas até que o combate real as lembre de que ele ainda tem sua utilidade. Relatos recentes do Mar Vermelho citaram destroyers, usando com sucesso o canhão de 5 polegadas contra ameaças aéreas quando a geometria do engajamento e o tempo permitiam. Isso é importante, pois um projétil de canhão não é uma célula VLS. Não é uma solução mágica, mas dificulta que o atacante consiga uma vitória fácil na troca de custos. Depois, há o anel interno. Phalanx está lá para quando todo o resto dá errado. Não é a arma ideal para uma noite tranquila. É a arma que você quer girando quando um míssil rasante sobre o mar passa despercebido e o problema de repente é medido em batimentos cardíacos. Com a proximidade do combate, disciplina da tripulação, controle local e responsabilidade setorial ganham importância, e então há as aeronaves. Um Burke Flight 2A pode transportar 2 MH-60R Seahawks. Esses helicópteros não são só para guerra anti-submarino. Eles ampliam a consciência situacional do navio e, conforme a ameaça, contribuem para a defesa geral ou ajudam a colocar o navio numa função mais eficiente. Conceitos modernos como mísseis interceptadores baratos, sistemas antidrone e cooperação entre helicópteros e navios evitam que o destroyer use mísseis caros em alvos de baixo valor. Em certos pontos, a energia dirigida já faz diferença. A TWZ informou que o USS Preble testou o Helios em um teste marítimo de combate a drones, mostrando o objetivo da Marinha com isso. Um laser capaz de derrubar drones sem reduzir a contagem do VLS não é só uma demonstração interessante. É uma resposta direta à guerra de estoques de mísseis. Assim, quando o navio ficar sem mísseis, ele não ficará indefeso. Ele fica totalmente dependente de cada camada não baseada em mísseis funcionando do jeito que a Marinha vem pedindo há anos. Fase 4. A missão se reduz de proteger a frota para garantir a sobrevivência. Aqui o comandante do contratorpedeiro mostra seu valor. Quando o estoque de mísseis começa a ficar baixo, você para de perguntar como destruo tudo. Pergunte o que realmente precisa sobreviver à próxima hora. Se a missão for escolta de comboio, pode significar reunir os mercantes mais vulneráveis em formação fechada e manter o contratorpedeiro com o estoque de mísseis reduzido, onde seus sensores, canhão, guerra eletrônica e defesas ainda ganham tempo. Em escoltas de porta-aviões, o contratorpedeiro com pouca munição pode ficar mais perto, enquanto navios ainda bem municiados protegem os setores externos. Se a missão for controlar um ponto de estrangulamento, pode ser preciso recusar uma interceptação marginal agora para manter a chance de um tiro de salvação caso um míssil supersônico passe depois. O principal é que o problema vira local.
O Destroyer deixou de ser a solução para todo o mapa e agora responde apenas por uma parte vital dele. Isso é doloroso para o atacante. Ele queria que o esgotamento causasse o colapso. Em vez disso, pode acabar criando apenas concentração. A formação americana fica menor, mais agressiva e mais explícita sobre o que vai proteger primeiro. Aqui, a tripulação se torna a arma secreta. Em Burke, eles fazem mais do que apertar botões de disparo. Ela organiza alvos, redireciona informações, recarrega armas, reinicializa lançadores quando necessário, gerencia danos, preserva lançamentos e mantém o navio coeso mesmo sob fadiga. Num combate prolongado de esgotamento de munição, a resistência organizacional é tão importante quanto o equipamento. Tripulações cansadas, mesmo bem armadas, ainda podem errar nas decisões. Uma tripulação disciplinada pode sobreviver, mesmo com pouca munição, ao forçar o atacante à geometria errada. E porque o navio ainda está vivo, ainda está se movendo, ainda está detectando e ainda está protegido por outras partes da força, o inimigo ainda não conseguiu tirar proveito disso. Ele só ganhou outra chance. Fase 5. A verdadeira resposta após as células vazias é a logística. E a logística é lenta, visível e perigosa. Agora chegamos à parte feia. Como você resolve o problema? Rearma o navio. Historicamente, essa era a fraqueza. Um contratorpedeiro pode receber combustível e suprimentos em movimento. Restaurar as células esgotadas do VLS tem sido bem mais difícil. Por anos, a reação comum após grande gasto era algum tipo de retirada. Leve o navio a um porto seguro, cais de munição ou local protegido, transfira a responsabilidade e restaure as células. Isso é operacionalmente caro. Isso significa tempo fora de posição. Isso significa distância de trânsito, proteção para a rota de retirada. Isso cria uma janela temporária em que uma das melhores plataformas de engajamento da frota está se recuperando, não fazendo a cobertura. E o inimigo sabe disso. Por isso, o esgotamento de mísseis é estrategicamente atraente. Se não consegue destruir um navio de imediato, ele tenta forçá-lo a um ciclo logístico que reduz o poder de combate no teatro de operações. A Marinha busca romper essa lógica. É aí que o método de recarga transferível no mar, o TRAN, se torna tão importante. A equipe do JHU Applied Physics Laboratory e da Marinha avançam rumo ao que a guerra de superfície deseja há anos. Uma maneira prática de recarregar as células Mark 41 no mar, em vez de apenas em cais seguros. Demonstrações oficiais recentes com o USS Chosin e o USNS Washington Chambers foram um grande sinal. Elas mostraram que a Marinha pode mover os canisters de mísseis em mar aberto, alinhá-los, levantá-los e baixá-los nas células VLR com um mecanismo dedicado de rearmamento. Isso não quer dizer que cada Burke seja magicamente rearmado sob fogo. Isso mostra que a Marinha começou a recuperar uma das mais perigosas assimetrias do combate naval na era dos mísseis. Até que essa capacidade seja comum, a solução para um destroyer com o paiol esgotado continua sendo um rigoroso plano logístico. Quem substitui o navio? Qual rota ele faz? Quão exposta essa rota é? Onde ele recarrega? Quão rápido o local de munição consegue reabastecê-lo? E se a campanha mais ampla pode sobreviver à lacuna temporária? Isso não é nada glamuroso. É decisivo. Fase 6. A força mais ampla impede que o atacante lucre duas vezes. Uma força-tarefa eficaz evita que um destroyer vazio cause efeito dominó. Se um Burke perde uma grande parte de sua carga de defesa aérea, a resposta não é fingir que nada mudou. A solução é reequilibrar a força antes de novo ataque. Outro navio pode ir à linha de frente e aeronaves do porta-aviões ampliar patrulhas. O apoio aéreo em terra pode ter diferentes tarefas. Um comboio pode reduzir a velocidade, mudar o trajeto ou escolher uma rota mais segura. Reabastecer munição é importante, mas é essencial evitar a área preferida do atacante. É aqui que o termo da moda, operações marítimas distribuídas, mostra seu valor. A ideia toda é evitar construir uma força tão rígida que um navio cansado ou um paiol esgotado se torne uma sentença de morte operacional. O inimigo pode esgotar um combatente. Ele não deveria esgotar a campanha assim. E a Marinha busca ampliar as opções defensivas antes da próxima luta. Sistemas contra drones como Coyote, Roadrunner, sistemas a laser como o Helios e planos de integrar interceptadores como PAC-3 e MSE apontam na mesma direção. Não espere que um Burke resolva tudo com poucas munições sofisticadas. Essa é a grande lição de ficar sem munição. A resposta imediata é a improvisação tática. A resposta duradoura é mais camadas, mais plataformas de lançamento, mais opções de recarga e mais maneiras de reservar mísseis premium para ameaças premium. Fase 7.
O que o inimigo perde se o destroyer sobreviver ao momento em que fica sem munição? É isso que o atacante odeia. Se o destroyer sobreviver ao esgotamento, mantiver a formação e transferir o problema para o restante da força, o inimigo pode ter gasto uma incursão só para tornar um navio menos eficiente por um tempo. Isso não é pouca coisa, mas também não é vitória. Para tirar real proveito do esgotamento do estoque de mísseis, o atacante deve combiná-lo com pressão subsequente. Ele precisa de outra onda, outro eixo, outra família de ameaças e outra tentativa de explorar a brecha antes que o navio recarregue ou o reforço chegue. Se ele não conseguir, pode apenas expor lançadores, desperdiçar drones, revelar a doutrina e ensinar ainda mais a Marinha dos Estados Unidos como planeja racionar disparos no próximo confronto. Por isso, um destroyer com pouca munição é perigoso, mas isso não é prova em si. Só será um sucesso estratégico para o inimigo se ele explorar isso antes dos Estados Unidos se adaptarem. A doutrina naval americana, apesar das falhas, é feita para não facilitar esse segundo ato ao inimigo. Então, o que ocorre quando um destroyer esgota seus mísseis? Normalmente, 4 coisas. Primeiro, o navio segue na luta, porém com missão mais restrita e prioridades diferentes. Segundo, outros navios, aeronaves e camadas defensivas absorvem a carga que o destroyer não pode mais suportar sozinho. Terceiro, o navio começa uma corrida entre sobreviver e se rearmar. Ou espera reforços, vai para um recarregamento protegido, ou, futuramente, usa opções emergentes de rearmamento no mar que reduzem a penalidade do alto consumo. Quarto, todo o teatro de operações aprende com o desgaste. Quantos disparos foram desperdiçados? Que ameaças exigiram respostas de alto custo? Quais camadas funcionaram? Quais setores ficaram mais desfalcados? Quais rotas de recarga ficaram expostas? Por isso, o momento em que o paiol fica vazio é tão importante. Não é apenas um evento tático. É uma auditoria de campo de batalha. Se a resposta a essa auditoria for que a nave sobreviveu, a missão foi mantida e o inimigo saiu com menos do que investiu, então o esgotamento se torna dor, não derrota. Isso importa porque a próxima guerra naval de verdade provavelmente não será decidida por uma salva de abertura gloriosa. Ela será decidida pela resistência, pela capacidade de um destroyer que começa o primeiro dia como um escudo de 96 células, ainda conseguir contribuir de forma significativa após várias noites de ataques. Pela capacidade da frota ter camadas defensivas de baixo custo suficientes para preservar seus mísseis mais sofisticados. Pela habilidade dos comandantes em transferir responsabilidades mais rápido do que o inimigo explora brechas temporárias. E de saber se o rearmamento no mar avança rápido o bastante para que ficar sem munição não signifique ficar fora de ação por uma semana. Por isso, a capacidade do paiol tornou-se tema central. Por isso, a experimentação de recarga no mar é importante. É por isso que lasers, interceptadores anti-drone, integração do PAC-3, doutrina aprimorada e coordenação em nível de formação são todos importantes. Porque um destroyer ficando sem mísseis não é mais um caso raro. É uma das questões centrais da guerra naval moderna. O Irã adoraria criar esse momento em Hormuz. A China adoraria criar isso ao redor de Taiwan. Todas as marinhas que observam o Mar Vermelho entendem a mesma equação brutal. Se você conseguir drenar o escudo, talvez consiga atingir o que o escudo protege. A resposta dos Estados Unidos agora está ficando muito clara. Não confie em uma única camada de defesa. Não confie em uma única unidade de tiro. Não confie em um único método de recarga e não presuma que um lançador vazio significa uma luta terminada. Um contratorpedeiro dos Estados Unidos ficando sem mísseis é ruim. Não adianta amenizar, mas não é o fim da batalha, a menos que o inimigo transforme esse esgotamento em colapso. E toda a resposta americana agora está focada em garantir que isso nunca se torne fácil. Essa é a verdadeira história. Não é um navio indefeso, mas uma margem que diminui e uma frota tentando evitar ser destruída por ela.